oitavo ano, como vocês estão? Hoje vamos fazer a correção sobre os exercícios de crônica, né? Que fizemos na última aula. Passei para vocês os exercícios. Eu espero que vocês tenham feito para corrigirmos agora e poder estar tirando algumas dúvidas. Número 1. Qual fato desencadeia as ações na crônica? O fato que desencadeou as ações na crônica foi a atitude do rapaz em pagar a passagem da moça. Número 2. O que o comportamento da menina revela sobre ela? A menina ficou receosa, mas ao invés de agradecer, agiu com um julgamento precipitado sobre o gesto do rapaz. Número 3. Por que a reação do rapaz causou espanto na moça? O fato dela não se lembrar dele e mesmo assim ele pagar a passagem. Número 4. Na crônica é possível perceber a abordagem sobre o preconceito. Retire o trecho que evidencie isso. Então, nessa pergunta da número 4, é notório que a moça se portou de forma preconceituosa com o rapaz, devido à sua aparência. Aí vocês vão agora retirar do texto uma parte que comprove isso, que é: a sua passagem já está paga, disse o motorista. Aí ela perguntou: por quem? Esse cavalheiro aí, ele respondeu, e apontou um mulato bem vestido que acabara de deixar o ônibus e aguardava com um sorriso junto à calçada. É algum engano, não conheço esse homem, disse a menina. Faça o favor de receber. Número 5, uma resposta pessoal. 6. Número 6. O texto ousadia é considerado uma crônica. Quais as características desse gênero estão presentes no texto? O texto ousadia pode ser considerado uma crônica, pois relata uma situação corriqueira. Neste caso, uma viagem de ônibus rendeu toda uma história. Número 7. Releia um trecho extraído do texto. A leitura do trecho em destaque permite uma breve análise das formas verbais. Os verbos usados encontram-se no presente, pretérito ou no futuro. Perguntando. Justifique o emprego deles no texto. Então, pessoal, número 7, a resposta é: neste trecho foram empregados verbos no passado, para indicar ações que já ocorreram. Número 8. Quanto à linguagem usada no texto, ela é formal ou informal? Retire um trecho que comprove sua resposta. A linguagem empregada no texto é mais informal. Isso pode ser visto em: a moça saltou do ônibus e passou fuzilada de indignação pelo homem. Pergunta de número 9. A expressão descarado significa atrevido, letra A. Número 10. Qual é a temática abordada na crônica? É letra B. A atitude de tomar café para amenizar as situações da vida. Para o personagem, tomar café era uma forma de esquecer um pouco, os momentos tensos da vida, tornando-a mais leve. Número 11. De acordo com a crônica, a frase dita pelos cariocas, ele foi tomar café, significa, letra B, fugir dos problemas por alguns instantes. Tá? Isso é de acordo com a crônica. 12. A palavra quando, repetida diversas vezes nesse trecho, indica uma circunstância de. Número 12, letra D, tempo. 13. A expressão cafezinho foi usada no diminutivo a fim de, letra D, marcar a ironia. 14. O texto, o substituto da vida, apresenta características que permitem enquadrá-lo no gênero crônica, pois nele o autor
Letra C. Registra o cotidiano com humor, crítica e sensibilidade, que foi aquilo que eu falei com vocês na aula passada. Que é a característica, né, da crônica. É o humor, a crítica, a sensibilidade, tá? Registrar o cotidiano, tudo isso. Número 15. De acordo com o texto, o que seria o substituto da vida? Na número 15 é a opção E. O smartphone. 16. Releia um trecho extraído da crônica. Com base no trecho, diga a quem se refere o pronome pessoal em destaque. Número 16, letra C. Texto. 17. Se trabalhasse num jornal, isso incluiria discutir futebol com o pessoal da editoria de esportes, paquerar a diagramadora do caderno de turismo. A palavra em destaque expressa, no caso, a palavra C, né? Na número 17, é letra C, condição. 18. Um sinônimo da palavra maravilhado usado no trecho seria, opção E, fascinado. Da mesma ideia, né? Ao mesmo sentido da palavra. 19. Analisando o trecho acima, podemos observar o frequente uso de verbos no... Número 19 é a opção A, presente. Número 20. Considerando o trecho da crônica, a música que você mais gosta tocando no rádio do carro, aumente o volume. A autora exprime a necessidade de as pessoas serem mais, letra B, intensas. Agora vamos para a correção, né, de linguagem figurada. Só encontrar a página aqui para poder corrigir junto com vocês. Número 1. De acordo com o texto, o que significa ser meia-boca? De acordo com o texto, pessoa meia-boca é aquela que faz tudo de qualquer jeito e se conforma com qualquer coisa. Número 2. A expressão meia-boca foi empregada no sentido conotativo ou no denotativo? Justifique. A expressão meia-boca foi usada no sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado, para designar pessoas relaxadas. 3. No texto, existe outra expressão conotativa. Identifique a expressão e explique o seu sentido no contexto apresentado. Outra palavra com sentido conotativo é arregaçar as mangas, que significa se movimentar para fazer algo. 4. Explique o conceito de denotação e conotação, atribuindo a cada um deles um exemplo. A denotação trata a expressão no seu sentido real, quanto a conotação consiste em usar palavras no sentido figurado. Aí vocês vão estar colocando exemplos, tá, de cada um deles. Número 5. Assinale a alternativa em que ocorrem expressões com sentido conotativo. É a opção C. Josias entrou numa furada. Em Josias entrou numa furada, a expressão furada indica que ele cometeu um erro em suas escolhas. Número 6. Nessa tirinha foi empregada uma figura de linguagem na fala da esposa. Que figura é essa? E por que ela foi utilizada nesse contexto? Na tirinha, a esposa usou o eufemismo para amenizar a informação e transmiti-la ao marido. Número 7. No terceiro quadrinho, foi empregada uma figura de linguagem na expressão morrendo de inveja, que é a letra D, hipérbole. Número 8. No terceiro quadrinho, a expressão amor / ódio configura-se como exemplo de... A número 8 é a opção E, antítese. 9. No poema Ângelos, especificamente na primeira e segunda estrofes, ocorrem o predomínio de qual figura de linguagem?
Número 9, opção C, personificação. Vamos para a pergunta de número 10. De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta. Opção C, um jardim, mesmo sem jardineiro, poderá permanecer eterno. Número 11. Contribui para o efeito de humor do cartoon o recurso à seguinte figura de linguagem. Número 11, opção B, personificação. 12. A figura de linguagem mais recorrente nesse soneto é 12, opção E. É a antítese. 13. Sobre a campanha no texto, só não é correto afirmar que 13, opção A. 14. Denotação e conotação são duas estratégias por meio das quais se ativa um jogo de sentidos proporcionados pelo uso das palavras no texto. O fragmento que se faz uso da linguagem conotativa é, número 14, A. No caso, a primeira, né? O sol parecia a gema de um enorme ovo frito. 15. Observe a charge abaixo e assinale a alternativa que contém assertivas verdadeiras. Número 15, opção D. 16. O texto é todo construído por meio do emprego de uma figura de estilo. Essa figura é denominada de número 16, letra B, metáfora. 17. Na narrativa, o desejo inicial e a decisão final do personagem podem ser relacionados por meio da seguinte figura de linguagem. 17, opção A. 18. O emprego da expressão mil embrulhos no verso mencionado caracteriza-se como figura de linguagem denominada hipérbole porque 18, opção A. 19. No último quadro, o desenho do médico apresenta uma metáfora visual que leva o paciente a pensar sobre 19, opção A. E 20, né? Considerando as seguintes informações, opção B. Então, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre concordância verbal. A concordância verbal, ela é utilizada para dar aquele sentido na nossa frase, na nossa oração. Porque tem frases e palavras que falamos que não combina, que não dá aquela harmonização. Então, a concordância verbal, ela veio para poder fazer com que as pessoas também consigam entender o sentido daquilo que a gente esteja falando ou escrevendo, tá bom? Então, a concordância verbal, teoricamente falando, é um mecanismo morfossintático por meio do qual as pessoas alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente umas às outras na oração. Algumas regras da concordância verbal. Casos de sujeito simples. Sujeito coletivo, verbo no singular. Por exemplo, a multidão protestou contra os abusos. O sujeito é a multidão, né? E o verbo protestou. Em caso de especificação do coletivo, pode ser utilizado tanto o singular quanto o plural. Tá? No caso de se tiver especificado o coletivo, vocês podem usar no singular ou no plural, tanto no singular quanto no plural. A multidão de funcionários protestou. A multidão de funcionários protestaram. Tá? Então, vocês podem estar fazendo essa mudança. Sujeito partitivo. Metade, a minoria, a maioria. Tá? O sujeito partitivo, ele vai vir acompanhado de a metade, a minoria, a maioria. O verbo pode concordar com ele no singular ou no plural. Por exemplo, a metade dos alunos ficou reprovada. A metade dos alunos ficaram reprovados. Ou seja, vai concordar, né? Essa metade, ela vai concordar. O verbo ficaram. O sujeito, como pronome de tratamento, concorda no singular
ou no plural em terceira pessoa, tá? Como pronome de tratamento, como vocês já viram em outros anos, né? É um pronome de tratamento. Vossa Senhoria pediu, né? Que é o verbo, atenção. Vossas Senhorias pediram atenção, tá? Ele vai concordar no singular ou no plural em terceira pessoa. Por isso que tá. Vossa Senhoria pediu, né? Uma pessoa só. Vossas Senhorias pediram, mais de uma pessoa. Quando o sujeito é um pronome relativo, que o verbo concorda com o termo antecedente ao pronome relativo. Por exemplo, a pessoa que ama flores, as pessoas que amam flores. Quem? O verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o termo antecedente. Seremos nós quem irá à festa. Seremos nós quem iremos à festa, tá? Então, o verbo vai ficar em terceira pessoa do singular ou concordar com os termos. Por isso que está, seremos nós quem iremos à festa. Quando o sujeito é um nome no plural, em caso de não vir precedido de artigo, o verbo deve ficar no singular. Caso contrário, concordará com o artigo. Por exemplo, Ilhas Maldivas é meu sonho de consumo. Aí agora está no plural. E as Ilhas Maldivas são meu sonho de consumo. Então mudou para o plural, concordou com o sujeito. Quando o sujeito é formado por expressões aproximativas como mas que, cerca de, o verbo concordará com o numeral. Mais de um professor foi demitido. Cerca de 3 professores foram demitidos. Então, no caso, está concordando, né, com o sujeito. Os professores, né, foram demitidos. Casos de sujeito composto. Eu, tu e ele obtivemos a aprovação na prova. Tá? Então, mais de um sujeito, né, sujeito composto, vocês vão passar para o plural. Obtivemos. Quando há núcleos no singular, mas esses são sinônimos ou quase. O verbo pode ficar no plural, concordância lógica, né? Ou no singular, a atrativa. Por exemplo, atenção e silêncio foram solicitados na reunião. Atenção e silêncio foi solicitado na reunião. Quando há gradação nos termos, o verbo pode ser mantido no plural ou ser colocado no singular por aproximação. Por exemplo, angústia, tristeza e ansiedade são comuns nessa geração. Aí agora, ó, já vai estar de uma forma diferente. Angústia, tristeza e ansiedade é comum nessa geração, tá? Então, saiu do plural e foi para o singular. Quando houver aposto resumitivo, que também nós já falamos sobre aposto aqui no bimestre anterior, nada, tudo, ninguém, alguém, etc., o verbo concordará com o aposto. As lembranças e as sensações, tudo ficou para trás. Com sujeitos ligados pela conjunção, ou o verbo ficará no singular quando a ideia for de exclusão e no plural quando for de inclusão. Ana ou Rebeca receberá a bolsa. As dívidas ou impostos deixarão o sujeito louco. Quando os sujeitos estiverem ligados pelas conjunções tanto, como, assim, como, mas também, bem como e etc., normalmente o verbo vai para o plural, tá, gente? Porém, em casos de núcleo no singular, o verbo é aceito no singular. Por exemplo, não só o professor, mas também o aluno foram prejudicados. Não só o professor, mas também o aluno foi prejudicado. Então, teve essa mudança, tá? Do foram para foi. Vocês vão fazer os exercícios da página 38 a 41. Hoje também vamos falar um pouquinho sobre crônica. Falamos um pouco na aula passada e vamos falar mais um pouco agora, né, nessa parte 2. Bem rapidinho para vocês, tá? Bem resumido. Existem diversos tipos de crônica. A crônica humorística, de uma forma geral, as crônicas são de caráter humorístico, tá? Então, como eu falei na aula passada,
Geralmente as crônicas, elas vão ter um caráter humorístico, mas algumas são mais específicas nesse aspecto e nelas são usadas ironias, comparações cômicas, que trazem até mesmo certa leveza aos temas mais problemáticos, tá? Elas vão tratar mesmo de temas, de problemas do dia a dia, tá bom? A narrativa, vamos falar um pouquinho sobre a narrativa. Nessas, há viés argumentativo. São marcados mais por narrar situações cotidianas que despertam no leitor algum tipo de reflexão. Então, a narrativa ela vai trazer argumentos, né, que marcam algum momento do cotidiano da pessoa, do dia a dia, para trazer aquela reflexão. Crônica jornalística, apresentação de fatos do cotidiano também, né? Só que por meio de uma narrativa e que geralmente leva um assunto de interesse do público. Elas são publicadas em jornais e revistas, tá? Então, a crônica jornalística, ela vai tratar de fatos do cotidiano, são aqueles fatos que levam o leitor a ter o interesse naquela leitura. Crônica dissertativas. Neste tipo de crônica, há opiniões explícitas e argumentos baseados mais no sentimentalismo que na realidade. Outros tipos de crônica são crônica descritiva, a lírica, a poética e a histórica. Também vou estar trazendo para vocês depois. O hipertexto são textos dentro de outros textos, formando uma rede de informações interativas. Diferente dos textos narrativos, como o conto, o romance, a crônica, a fábula, entre outros, que apresentam uma sequência fixa. O hipertexto é um tipo de produção feita por associação. O hipertexto é um texto dentro de outro texto. Hoje em dia, nós temos como conhecer vários tipos de texto, porque nós temos acesso à internet, nós temos acesso à informatização, então fica bem mais fácil da gente conhecer vários tipos de texto. Então, o hipertexto é um texto dentro de outro texto, e é uma rede de informações interativas, tá bom? Vocês vão responder os exercícios das páginas 46 até a página 50. Vamos falar um pouquinho também sobre redação. De acordo com o que vocês aprenderam, né, na aula passada, nessa aula sobre crônica, vocês vão fazer uma crônica de até 20 linhas, pode ser no caderno de vocês mesmo. Vocês vão escolher o tipo de crônica que vocês irão trabalhar, das quais eu falei aqui hoje: humorística, narrativa, crônica jornalística, crônica dissertativa. Então, vocês vão pegar uma dessas 4 crônicas, tipos de crônicas, e vão fazer. Vocês vão escolher o tema, tá? Vão escrever com palavras bem, assim, descomplicadas. Não precisa ser nada complicado, tá bom? Tudo bem fácil mesmo, para vocês estarem fazendo com mais tranquilidade. Podem pesquisar, na internet tem também como vocês conseguem fazer, não é para copiar da internet, é para estar pesquisando uma forma de estar fazendo com mais tranquilidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar para mim a dúvida e perguntar, estarei à disposição de vocês. Um ótimo dia e fiquem com Deus.